Olá, querido, graça e paz. Bem-vindo ao nosso caminho de Emaús, nossa viagem da liderança. O apóstolo Paulo, sempre que se dirigia aos pastores e líderes que estavam sob sua mentoria ou sob sua tutoria ministerial, os saudava dizendo graça, misericórdia e paz. Porque independente do nível de liderança que você exerce ou a área onde você lidera, a misericórdia é um elemento imprescindível na experiência do líder. Caminho de Emaús é um encontro daqueles que têm uma chamada, daqueles que têm uma missão, daqueles que têm um propósito. E eu não quero reter ou limitar o conceito a apenas aqueles que exercem liderança numa igreja, num ambiente religioso, mas é preciso compreender que a liderança se estende em diversos campos da vida, na empresa, na família, no trabalho, na escola, na torcida de futebol. Você é líder. E hoje eu quero falar sobre conselhos de um pregador para outros, ou conselhos de um pregador para líderes. Quem é o pregador que vai aconselhar? Eu? Não. Eu vou convidar Salomão, o homem mais sábio que já existiu. É ele que vai nos dar alguns conselhos. Deixa eu começar lendo um texto dele, Eclesiastes capítulo 1, já que eu vou falar sobre conselhos de um pregador para a liderança. Ele diz em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. No versículo 12 ele diz: eu, o pregador, fui rei sobre Israel, em Jerusalém. Então Salomão, depois do seu período de rei, de majestade, se torna pregador. Ele vai pegar tudo aquilo que adquiriu na sua experiência de vida e vai compartilhar com a gente na viagem do caminho de Emaús. É claro que, antes de dar as palavras de Salomão para você, deixa eu pontuar com você alguns pensamentos sobre liderança e ministério. Primeiro, na obra de Deus não seja um surfista, seja um mergulhador. Não viva de ondas, viva de experiência. Segundo, não faça da obra de Deus uma comédia. Aquele que faz da obra de Deus uma comédia, logo viverá uma tragédia. Faça da obra de Deus uma epopeia. Não faça espetáculos. Não faça shows. Não vire showman. Deus não nos chamou para que façamos espetáculos. Ele nos chamou para que sejamos um espetáculo para o mundo. Não discuta. Perguntaram para um sábio qual o segredo da plenitude e ele disse: nunca discuta com os idiotas. E a pessoa que perguntou disse: eu discordo do senhor. E ele disse: você está certo. Não discuta. Paulo diz que nós devemos evitar discussões tolas, porque elas para nada servem. Mas quais são os conselhos que Salomão, o pregador, dá para nós que exercemos liderança em algum âmbito da jornada? Nesse caminho de Emaús, vamos aprender com ele. Primeira coisa que nós precisamos aprender é: mantenha-se no caminho da humildade. Humildade é uma virtude ensinada por Jesus. Salomão descobriu nas suas pesquisas que não importa o quanto ele estudou, cresceu em conhecimento, tudo é vão, tudo tem tempo de validade. De modo que em dado momento ele para e pondera que isso aqui é pó, voltará para o pó.
Isso é um senso de realidade que leva Salomão a um caminho de humildade, ao ponto de ele parar um pouco no tempo e dizer: sou rei, como rei me perdi, vou me tornar pregador, aquele que expõe verdades e princípios de valor espiritual. Segundo conselho que Salomão nos dá: não desobedeça. Obediência é um princípio, gente, obediência é uma lei. Aqueles que lideram também obedecem a quem pensa que liderar é não ter que responder nada para ninguém. Na verdade, quem mais tem que responder alguma coisa para alguém é aquele que está na posição de comando, de liderança, porque você responde pela vida dos outros e pela vida de outros. Não desobedeça. Terceiro conselho de um pregador para aqueles que lideram: não abra mão da paternidade espiritual. Todo mundo teve um mentor. Todo mundo precisa ser mentoreado. Há um filme de Hollywood, cujo título em português é O Dinheiro Nunca Dorme, que o investidor, dizendo para o seu pupilo, para o seu mentoreado, ele diz: todo homem precisa de um mentor e de um mentoreado. Você precisa de um mentor porque você não sabe tudo. Você precisa de um mentor porque precisa haver alguém na sua vida com autoridade para te dar uma bronca quando você precisa. Você precisa de um mentor porque você precisa de uma mão para cobrir a tua cabeça quando você está tentando arrancar os cabelos. Você precisa de um mentor porque você precisa de um ombro para repousar quando não está aguentando mais com o seu próprio fardo. Você precisa de um mentoreado, porque se o teu conhecimento morrer contigo, ele não surtiu o efeito pretendido. Você precisa de um mentoreado, porque se os teus pensamentos morrerem em você, eles não terão alcançado o seu propósito. Então não abra mão de paternidade espiritual. Moisés teve Jetro, que lhe mentoreou. Abraão teve Melquisedeque. Davi teve Samuel e depois Natã. Todos precisam. Paulo teve Gamaliel. Jesus nunca dirigiu a sua vida sem mencionar que o Pai estava lhe conduzindo nos seus propósitos e no cumprimento da sua missão. Não abra mão da paternidade espiritual. Quarto conselho de um pregador para a liderança: não desvalorize a unção. E por favor, sempre que se fala em unção, nós pensamos em algo místico, relacionado a um poder extraordinário, uma coisa mais relacionada aos dons do Espírito Santo do que a uma capacitação divina. No caminho de Emaús você aprende que unção é a autoridade que Deus dá para que cada um cumpra o seu propósito. Salomão diz: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Quinto conselho de um pregador, Salomão, para aqueles que lideram: amplie a sua visão. Eu tenho ouvido tantas pessoas falando de uma visão que se volta apenas para si mesmas, visão que se volta para dentro. Na verdade, a Bíblia nos ensina que você precisa sim olhar para dentro, para fazer uma análise de si mesmo. Mas você precisa olhar para cima, porque a direção vem dele. E você precisa olhar para fora, porque quem lidera, não lidera para si, lidera para os outros. Caso contrário, não é liderança, é autosserviço. E para a gente terminar, conselhos de um pregador, Salomão:
para nós que exercemos liderança, nunca perca tempo nem oportunidade. Deixa eu ler um texto de Salomão que eu achei extraordinário. Você sabia que o sucesso não é para os mais fortes? Você sabia que o sucesso não é para os mais ricos? Não é para os mais espertos. Não é dos ligeiros a carreira, nem dos poderosos a batalha. Nem é dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas. Nem é para os entendidos o favor, mas o tempo e a oportunidade ocorre para todos. Se todos vivem no mesmo planeta, têm o mesmo tempo e a mesma oportunidade, não se queixe de Deus. Se você deve se queixar de alguém, queixe-se de você mesmo. Vamos viajar? Caminho de Emaús, hora de seguir viagem. Vamos caminhando. Jesus vai dando aula para nós. Um abraço.